Hello, how are you doing? I am Teacher Jayce and it's a pleasure to be here with you today. Prazer em te conhecer, seja muito bem-vindo ao Inglês Sem Drama e no vídeo de hoje eu vou te ajudar a entender o verbo to be de uma vez por todas. Às vezes a gente leva anos, meses, passa a vida escolar inteirinha praticando o verbo to be, todo ano o verbo to be, o verbo to be. Você até usa o verbo to be corretamente, mas talvez você ainda não tenha se dado conta disso. Então hoje eu vou te ajudar a desvendar o verbo to be de uma vez por todas e sem drama, ok? Mas então o que é o verbo to be? O verbo to be em português significa ser ou estar. Então em português nós temos eu sou, eu estou, você é, você está, ele é, ela está, nanana, assim por diante, até o último sujeito. Em inglês funciona quase que da mesma forma, a gente tem os mesmos sujeitos, I, you, he, she, it, mas em inglês nós não temos uma conjugação específica para cada pessoa, o que torna ainda mais fácil. E aí me explica como que às vezes a gente passa a vida escolar inteira estudando o verbo to be e ainda assim não consegue usar ele com confiança, com prática. Bom, na verdade, como eu falei para vocês, o fato da gente não conjugar o verbo to be torna ele muito mais fácil, certo? Então eu vou começar dizendo para vocês que o verbo to be ele tem três formas principais: o am, o are e o is no presente, tá? Então se eu quero dizer eu sou uma professora, por exemplo, I am a teacher. Então sempre com I, comigo, eu sempre preciso usar o am para dizer eu sou ou eu estou. Vamos ver então quando é plural, you, we and they. You, we and they. Você, vocês, eles e nós. Então eu considero o plural. Qual então que é o verbo to be usado com plural? Are. Então sempre que eu usar o are, eu estou dizendo eles são ou eles estão. Nós somos ou nós estamos. Então vamos fazer um exemplo. Nós somos felizes. We are happy. Just that. Apenas isso. E quando eu quero falar então do singular, he, she ou it, he, ele, she, ela, it, usado para coisas ou animais. Às vezes os alunos quando estão aprendendo inglês confundem he and she, ele e ela. He, lembra do desenho He-Man? Então, he is a man, He-Man, e she-ha, the character, a personagem, então she é uma mulher, então eu consigo relacionar He-Man, a man, she, it's a girl, ok? É uma dicasinha para quem tem dificuldade para lembrar quando usar o he ou quando usar o she. Então, com esses três sujeitinhos do inglês, a gente vai usar o verbo to be is, que significa é ou está. He is, ele está ou ele é. Teacher, como que eu vou saber se eu estou dizendo ele é ou ele está? Como que eu vou entender, como interpretar isso? É muito simples, pelo contexto. Não tem outra forma de adivinhar. Então, se eu digo, por exemplo, he is Canadian. Canadian significa canadense. He is Canadian. Ele é canadense ou ele está canadense. Então, pelo contexto, você consegue saber se você está usando o verbo ser ou estar. Eu gosto de dizer que o verbo to be é 2 verbos pelo preço de um, tá aí na promoção. Você aprende não só o ser, mas também o estar. E se a gente fosse pensar em português, ao invés de usar apenas 3 formas, eu tenho uma específica para cada sujeito. Então, eu sou, eu estou, tu és, ele é, nós somos, vós sois. Então, quando a gente conjuga todos os sujeitos usando o verbo ser e o estar, a gente tem pelo menos aí 12 combinações diferentes para conjugar esse verbo. Então, em inglês realmente torna o verbo to be muito mais prático, muito mais fácil de se entender. Vamos trabalhar com outros exemplos então. Eles são meus primos. They are, eles são, they are my cousins, os meus primos. Quando eu quero transformar qualquer frase em negativa, é muito simples, basta eu adicionar not na frase. E no caso das frases que eu uso o verbo to be, eu preciso acrescentar o not depois dele na frase. Então, se eu tenho they are my cousins, acrescento not depois, they are not my cousins. Algo muito comum, já aproveitando they are not,
É algo muito comum, os americanos amam contrair, juntar frasezinhas. E aqui com o verbo to be não poderia ser diferente, tá? Então eu posso dizer there, para dizer they are, ok? They're my cousins. Ou, se eu juntar o they are not, they aren't my cousins. A gente tem algumas formas diferentes aí de falar e todas elas estão corretas. Basta você escolher aquela que melhor se encaixa na situação, tá? E aí, teacher, agora eu já sei a frase afirmativa e já sei a negativa. Como que a gente faz então? Como que a gente transforma qualquer frase em uma pergunta de forma fácil, de forma sem drama? Simples. Se numa frase afirmativa eu tenho they are my cousins, quando eu vou transformar numa pergunta, basta eu inverter a posição do sujeito e do verbo to be. Então, se eu tenho they are, quando eu mudo para uma afirmativa, eu vou ter are they? Are they my cousins? Aqueles ou esses são ou eles são os meus primos? Are they my cousins? Eles são os meus primos? Yes, they are. Sim, eles são ou eles estão. Então, algo legal aí você pode dizer I am a teacher. I am 28 years old. Check. Confira então essa dica, mais uma dica para quando a gente está falando de idade. É algo que muitas pessoas costumam usar de forma errada e pode ser que talvez você diga I have. I have, eu tenho, se eu fosse traduzir ao pé da letra, mas em inglês a gente precisa do verbo to be. É como se eu dissesse eu estou com tantos anos de idade ou ele está com tantos anos de idade. Então, para perguntar a idade de alguém, basta usarmos a pergunta how old? How old, verbo to be, are you? How old are you? Deixa aí nos comentários para mim. How old are you? Quantos anos você tem? Agora, aprendendo a responder então. I am, eu sou, eu estou com tantos anos de idade. I am 28 years old, ok? Agora eu quero perguntar a idade de outra pessoa. Por exemplo, quantos anos tem a sua mãe? How old, não muda, sempre que eu quero perguntar a idade eu não posso separar o how old. Agora eu tô falando da minha mãe, she, right? It's a girl, é uma mulher, é uma garota. Então, she, qual que é o verbo to be que eu uso com she? Is. Ah, beleza, então eu quero transformar isso numa pergunta. How old is your mother? Ou how old is she? Porque eu ainda tô fazendo uma pergunta, então o verbo to be tem que vir aqui antes do sujeito, tá? How old is she? Or how old is your mother? Outras formas de responder ou formas diferentes de responder podem ser my mother is 60 or 57 years old. Or she is, ou she's 67 years old. Então ela tem 57 anos de idade. Outros exemplos em que a gente pode encontrar o verbo to be no nosso dia a dia, fazendo a nossa conversação e usar o verbo to be ainda mais importante, ainda mais especial. Quando eu pergunto, where are you from? Olha o verbo to be aqui presente. Where are you from? De onde você é? I'm from Timbó. What about you? Deixa aí pra mim nos comentários de onde que você é e quantos anos você tem. O seu comentário e a sua participação é muito importante, tá? Então vamos lá, para que você já coloque em prática. Vamos montar um exemplo de como que a gente pode usar o verbo to be. I am Jaycee, I am a teacher, I am 28 years old and I am from Timbó, okay? I am working as a teacher and I am recording a video right now. So, this is a little example, esse é um pequeno exemplo de como o verbo to be ele se encaixa e ele é tão importante na nossa rotina diária, tá bom? Você acabou de aprender o verbo to be nas frases afirmativas, negativas e interrogativas. Só faltou um detalhe, que esse é um plus. Eu quero fazer agora uma frase então perguntando what, where, who, when, o que, onde, quando, são as nossas information questions, que como o próprio nome já diz, information, eu preciso de uma informação. Por exemplo, se eu uso a pergunta where, onde,
A minha informação que eu preciso na resposta vai ser um lugar, a place. Então, quando eu pergunto where, a minha informação necessária na resposta é um lugar. Where are you from? Olha só onde que é a posição do where. Essas information questions, essas perguntinhas que a gente começa com WH, what, where, who, when, onde, quando, que, tá? Elas estão sempre aqui no comecinho da frase. Então, antes de toda a frase, antes do verbo to be, antes do sujeito. Where are you from? What is your favorite food? Qual que é a sua comida favorita? E por aí a gente vai. Então a gente usa o verbo to be em diversas situações do nosso cotidiano. Guys, uma dica prática para vocês lembrarem quando usar o is ou are é pensar que a gente tem singular e plural. Singular, one object. Plural, dois ou mais, tá? Então, por exemplo, this is a blue pen. This is a blue pen. Agora, se eu adicionar mais uma caneta, eu vou dizer these are pens. These are pens. Ok? This is a blue pen and this is a purple pen. Ok? These are blue and purple pens. Ok? Então, singular and plural. E com I, não tem segredo, é sempre o am, não muda, né? Então, pense. Singular, he, she and it, is. Sempre que for plural, dois ou mais, we, you and they, vocês podem usar então o are. E como um bônus, eu vou deixar para vocês algumas expressões que a gente usa o verbo to be. For example, I am afraid of snakes. I am afraid of snakes. São expressões que a gente precisa usar o verbo to be, mas eu não vou dizer I to be afraid of spiders. Eu tenho que conjugar, sempre que eu tenho I, eu uso am. I am afraid of spiders. Afraid significa ter medo. Então eu tenho medo de aranhas, mas eu preciso ali do verbo to be para representar essa frase. Mais um exemplo. Sempre que eu estiver falando de medidas, por exemplo, falar da minha altura, da altura de um prédio, da altura de uma árvore. For example, the building is 35 meters long. Então, o prédio é 35 metros de altura. I don't know if this is exactly the height of a building, okay? But just guessing, just giving a number. Another example. Falando então sempre sobre idade. Sempre que a gente falar sobre idade, a gente precisa do verbo to be. I am 30 years old. He is 7 years old. And so on, e assim por diante. A gente também tem a expressão to be able to, que significa ser capaz. For example, I'm able to talk in English. Eu sou capaz ou eu consigo falar inglês. She's able to ride her bike alone. Ela consegue, ou ela tem essa habilidade de andar de bike sozinha, ok? To be able to. Lembrando que a gente sempre vai conjugar, eu não vou dizer she to be able to. Vou dizer she is able to ride her bike. And these are my tips to help you to really understand the verb to be. Então essas foram as minhas dicas para te ajudar a realmente entender o verbo to be e colocar em prática de uma vez por todas e sem drama. Então se você gostou desse vídeo, coloca aí nos comentários para mim que você gostou desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like e comenta para mim também, colocando então em prática o que a gente viu nesse vídeo. I am years old, I am a teacher, or I am a dentist, ok? Eu quero conhecer também um pouquinho mais de vocês, então a participação de vocês é super importante e a gente se vê no próximo vídeo, ok? Lembre-se também de curtir as nossas redes sociais, lá no Instagram, lá no Facebook e lá no TikTok, ok? É só curtir e acompanhar o @inglês sem drama. Thank you so much and see you next video. Bye!